noite, irmãos. É muito bom estarmos na presença de Deus e vamos começar esse culto nos colocando diante desse Deus para lembrar de algumas situações. Estamos em campanha de missões e recebemos essa tarde um pedido de oração muito específico. E eu trago aos irmãos porque nós sabemos da questão do conflito de Rússia e Ucrânia. E lá estamos no inverno. E o inverno de lá é rigoroso. Os irmãos viram algumas semanas atrás a nevasca que teve na União Soviética, na Rússia, a União Soviética, esquece a União Soviética, que eu sou das antigas. Na Rússia, que tinha 3, 4 metros de neve. E aí uma dificuldade danada. Pois bem, a solicitação de oração veio dos missionários que estão na Ucrânia, mas também se estende aos missionários que estão na Rússia, porque os dois países estão lançando ataques um contra o outro, e esses ataques estão sendo direcionados à parte de infraestrutura. Para que os irmãos entendam um pouco como é que funciona, diferentemente de nosso país aqui, a estrutura lá, nesses países gelados, é diferente, as casas são construídas de forma diferente. Então, em toda casa, nesses países, existe encanamento de água natural e existe encanamento de água quente. Isso acontece na China, acontece na Rússia, acontece nos países bálticos ali, naquela região toda, porque são países muito gelados. Então, o que acontece? As pessoas não conseguem não tem eletricidade ou não tem como ter eletricidade que tem aquecedor em casa para gerar calor. Então, o calor da casa vem desse aquecimento por água. Quando vem uma bomba, alguma coisa que cai e destrói ou a adutora de água, ou os encanamentos que levam a água, ou as bombas que mantêm a água pressurizada para chegar nesses lugares, simplesmente não chega mais aquecimento. Então, e o que difere? Lá as casas são construídas para se isolar do frio intenso que eles têm. Mas esse isolamento vem por conta dessa rede de água que passa nas paredes, que passa nos lugares, que mantém tudo quentinho. Então vai tomar banho, a água é quentinha, você liga lá, tem aquecedor, que aí, enquanto lá fora a temperatura hoje, agora, a temperatura na Ucrânia está menos 11 graus. Na Ucrânia, que não é na parte mais norte do país. Se a gente chegar na Rússia, na parte mais norte do país, as temperaturas estão chegando a menos 40 graus. Não é 40 graus positivos, aquele calorão, não. É menos 40 graus. Para vocês terem uma ideia, a temperatura do congelador da sua geladeira, que quando a gente tenta descongelar, que bota a mão lá para tirar o gelo, que a mão da gente sai doendo, é 5 graus até menos 3 graus. Então, a temperatura do nosso congelador é de menos 3 a 5 graus. A temperatura, por exemplo, de quem tem freezer, vai a menos 10. Que aí, quando a gente encosta o dedo, já sai doendo. Que a gente coloca qualquer coisa lá, congela instantaneamente. Pois é, a temperatura quando você bota o rosto para fora de casa, agora na Ucrânia, ou para quem não tem aquecimento, que esse frio está entrando, é de menos 11 graus. Em alguns lugares na Rússia, que também está passando pelo mesmo problema, está a menos 40. 4 vezes mais do que seu freezer. É uma situação devastadora. E aí a gente pensa, como é que esse povo está se reunindo para adorar a Deus? Como esse povo consegue ir de casa em casa pregar o Evangelho? Como esse povo está conseguindo sair de casa? Lembrando que por conta dos conflitos, a rede de energia cai, a rede hidráulica cai, de água cai, a rede de telefonia cai. Por conta dos bloqueios para interferir, a rede de satélites, mesmo a satélite da Starlink, está parada naquela região, porque tem módulos de interferência
para evitar que o sinal passe. Então, assim, os exércitos colocam modo de interferência para atrapalhar o exército inimigo. Só que na região que tem civis, os civis também ficam sem nada. Então as pessoas ficam sem informação, sem poder pedir socorro. Se acontece alguma coisa em casa, não tem como chamar ambulância, socorro nem nada, porque as estradas estão tomadas. E esse pessoal está pedindo ajuda. Então precisamos orar por esse povo que está numa situação lamentável, perigosa, complicada. Por causa do conflito? Sim. Mas eles precisam de Deus. Eles precisam conhecer aquele que traz toda a paz. E nós vamos começar exatamente nesse momento. Vou chamar a irmã Adriana, antes que ela sente, que esteja orando pela Ucrânia, pelo pessoal passando frio, pelo pessoal passando dificuldade que está lá, pelo pessoal da Rússia passando menos de 40 graus de frio, pelo povo que não consegue evangelizar, que não consegue fazer nada por conta disso tudo, pode ser aqui. E que esteja orando pela nossa campanha de missões, porque é muito importante que a gente não perca isso de vista. Senhor, nosso Deus e Pai, nós te agradecemos pela oportunidade que temos de chegarmos à Tua casa para cultuarmos o Seu santo e precioso nome. Muito obrigado, Senhor, pelos Teus servos aqui reunidos, que o Senhor possa, Pai, estar aceitando o nosso louvor, a nossa gratidão, que o Senhor possa, Pai, estar renovando as nossas forças a cada dia. Nós entregamos, Senhor, nesse momento de oração, todos os pedidos que foram feitos, Senhor. Tu conheces cada um dos Teus servos missionários, Tu conheces as necessidades. Meu Pai, vem estar suprindo, Senhor, e que o Teu nome possa ser espalhado sobre toda a face da terra. Muito obrigado, Senhor, pelo dia que nos deu, pela mensagem que nós vamos ouvir, Senhor, que possa trazer esclarecimento aos nossos corações, que o Senhor possa estar abençoando grandemente a vida do nosso irmão Luiz Henrique, que o Senhor possa estar, ó Pai, dando alegria, satisfação ao Teu servo, de estar te servindo. Muito obrigado, Senhor. Obrigado também pela vida do nosso pastor, por toda a sua família, e que o Senhor possa, a cada dia, estar, ó Pai, nos renovando, nos dando ânimo, para que possamos proclamar o Seu Evangelho. Toma conta, Senhor, dos enfermos, dos necessitados. Vai de encontro, ó Pai, a cada aflito, cada um que clama por Ti nessa hora. Essa oração nós te fazemos em nome de Jesus Cristo. Amém, Senhor. Amém. E enquanto nessas regiões as pessoas têm passado por tantas dificuldades, às vezes a gente fica confortável aqui na nossa região, porque a gente não está passando por tanto frio assim, mesmo tendo tempestades e tudo mais, a gente tem nossos alimentos, tem nossas infraestrutura funcionando, e a gente às vezes esquece de estarmos agradecidos a Deus por tudo isso. Então agora passamos para o segundo momento, já pedimos pelas pessoas que estão passando por dificuldade, lembramos da nossa responsabilidade missionária, mas a gente precisa também lembrar de estarmos gratos a Deus, porque aqui estamos vivendo numa situação diferente, com oportunidades de estarmos fazendo diferença para o nosso povo. E vou convidar a todos para estarmos abrindo as Bíblias em Isaías capítulo 26, versículo 12. Isaías, capítulo 26, versículo 12. E diz assim a palavra do Senhor: Senhor, Tu estabeleces a paz para nós. Tudo o que alcançamos, fizeste-o para nós. Olha que confiança maravilhosa, que coisa maravilhosa está escrito nessa passagem. Senhor, Tu estabelecestes a paz para nós. Não a paz de não termos conflitos, não a paz de estar tudo 100% bem, mas aquela paz de espírito, aquela paz no coração, aquela paz interna de nossa vida, que só Ele pode nos dar. E Ele completa
tudo o que alcançamos, fizeste-o para nós. Tudo aquilo que nós temos alcançado, dia após dia. Às vezes não alcançamos tudo o que planejamos, às vezes não alcançamos todas as coisas maravilhosas que nós imaginamos. Às vezes não vemos todos os milagres que as pessoas falam, mas se a gente observar, dia a dia Deus tem cuidado de nós. E Ele diz, tudo o que Ele faz, Ele fez, tudo que nós alcançamos, foi Ele que fez para nós. Nada é fruto só da nossa força, do nosso empenho pessoal, da nossa disposição. E por isso temos que ser muito agradecidos, porque apesar de nós sermos fracos, apesar de nós termos dificuldades, apesar de nós sermos teimosos em não obedecer a palavra de Deus, Ele ainda assim se mantém fiel a nós, se mantém presente em nossas vidas, cuidando de cada passo. E por isso, nós vamos relembrar o tema da nossa igreja deste ano. Porque o reconhecimento da gratidão precisa vir de quê? De nós nos lembrarmos a cada dia de tudo que o Senhor tem feito. Isso significa o quê? Que nós precisamos reconstruir a nossa fé a cada dia, reconstruir o nosso compromisso com Deus a cada dia, reconstruir a nossa adoração pessoal com Deus a cada dia, reconstruir a nossa comunhão com Deus a cada dia. Vamos repetir então o nosso tema anual? Acho que tem aí. Para reconstruir, não, esse é de missões. Para reconstruir, eu vou recomeçar. Então vamos falar todos juntos agora que lembramos? Para reconstruir, eu vou começar. Ou seja, se nós temos que reconstruir a nossa adoração, se nós temos que reconstruir a nossa comunhão com Deus, se nós temos que reconstruir a nossa fé, nós temos que nos lembrar de recomeçar o nosso compromisso a cada dia. Confiar nele a cada dia, lembrar dele a cada dia, e isso vai nos trazer cada vez mais alegria. Às vezes a gente acorda assim meio desgastado, triste, como se dizia antigamente, né? Meio jururu, e aí o que a gente vê? A gente esquece por que a gente precisa estar alegre, por que a gente precisa estar feliz com Deus, ou por que a gente precisa ter paz. Porque a gente olha para as coisas, lembra dos problemas e a gente se esquece do Deus tão poderoso, que é dono de tudo, que está ao nosso lado, realizando cada coisa, fazendo que a gente alcance tudo que a gente tem, mas lembrando que Ele faz tudo isso por nós, pois é Ele que cuida de nós. E vamos usar lá a nossa divisa, que está lá em João, Evangelho, capítulo 14, versículo 27. Que também fala sobre o mesmo tema. Olha que coisa maravilhosa. Aquela paz que a gente precisa no coração, ela não brota do nada, pois é Jesus que colocou essa paz em nós. Ele que nos tem dado essa paz a cada dia, e Ele que tem sido o motivo da nossa alegria. Então vamos falar todos juntos agora a nossa divisa? Deixo com vocês a paz, a minha paz dou a vocês. Não a dou como o mundo a dá. Não se perturbe o coração de vocês, nem tenham medo. E o nosso desafio, eu vou convidar o grupo de louvor já para chegar aqui à frente, para a gente começar o momento de adoração e louvor, mas o nosso desafio é lembrar o seguinte: Jesus disse nesse versículo, deixo com vocês a paz. Quando que Ele deixou essa paz? Quando que Jesus deixou essa paz? Quando Ele subiu aos céus, e aí acabou a paz.
Note que Jesus nos dá essa paz todos os dias. Essa paz que nós recebemos é como o nosso maná, é como o nosso alimento no deserto, aquele que é servido a cada dia, que dura a cada dia. Então, a cada dia, Deus vai e faz o quê? Para reconstruir, eu vou recomeçar. A cada dia, há um recomeço dessa paz. Ele dá uma porção nova dessa paz, uma porção nossa desse prazer de estar com Ele. E aí, Ele nos lembra. Porque quando o mundo nos dá paz, Ele dá uma vez só. Estamos num tratado de paz. Daqui a pouco o pessoal fura para o tratado de paz e volta a se degladiar lá. Enquanto que a paz que Deus dá, ela é duradoura e ela preenche nosso coração. E por isso que Ele fala, não se perturbe os seus corações, nem tenham medo. E é por isso que a igreja, eu vou convidar já a igreja a ficar de pé, porque o grupo sempre vai convidar, né? O pessoal ficar de pé, para adorarmos o Senhor e lembrar de adorar ao Senhor por essa glória, por essa maravilha que Ele é para nós, por tudo que Ele tem feito em nossas vidas, porque nós temos essa paz, e esse é o nosso hino oficial. Vamos ser adoradores com excelência, vamos colocar essa adoração no nosso DNA, vamos trabalhar para que tudo que Deus tem feito por nós esteja dentro da nosso compromisso com Ele, de sermos adoradores por excelência, de nosso louvor ser aceito, porque nós precisamos entregar o que há de melhor. Vamos colocar isso em nossos corações e vamos adorar ao Senhor nesse momento. Quero dar o melhor de mim, quero oferecer sacrifício de louvor. Quero ser bem mais do que já sou, um adorador por excelência me tornar. Eu não vou me importar com o que vai acontecer, eu só quero te exaltar. Tu és a razão do meu viver, eu não posso me calar. Tenho adoração em meu DNA, um adorador por excelência, um adorador por excelência, um adorador por excelência. Quero ser, quero dar o melhor de mim, quero oferecer sacrifício de louvor. Quero ser bem mais do que já sou, um adorador por excelência me tornar. Eu não vou me importar com o que vai acontecer, eu só quero te exaltar. Tu és a razão do meu viver, eu não posso me calar. Tenho adoração em meu DNA, um adorador por excelência, um adorador por excelência, um adorador por excelência. Quero ser um adorador por excelência, um adorador por excelência,
Fique à vontade para louvar com as suas palmas. Vamos louvar o nome do nosso Senhor com alegria, porque estamos aqui reconhecendo o seu poder e vamos contemplar o amor de Deus nesse lugar. Hoje eu vou contemplar o amor descer neste lugar. Eu vejo a glória. Eu vejo a glória do Senhor hoje aqui. A sua mão, seu poder sobre mim. Os céus abertos, hoje eu vou contemplar o amor descer neste lugar. Eu quero ver agora o seu poder, a sua glória inundando meu ser. Vou levantar as mãos e vou receber. Vou louvar o seu nome, porque eu sinto o Senhor me tocar. Eu vejo a glória do Senhor hoje aqui. A sua mão, seu poder sobre mim. Os céus abertos, hoje eu vou contemplar o amor descer neste lugar. Eu vejo a glória. Eu vejo a glória do Senhor hoje aqui. A sua mão, seu poder sobre mim. Os céus abertos, hoje eu vou contemplar o amor descer neste lugar. Eu quero ver agora o seu poder, a sua glória inundando meu ser. Vou levantar as mãos e vou receber. Vou louvar o seu nome, porque eu sinto o Senhor me tocar. Eu quero ver o seu poder, a sua glória inundando meu ser. Vou levantar as mãos e vou receber. Vou louvar o seu nome, porque eu sinto o Senhor me tocar. Vou louvar o seu nome, porque eu sinto o Senhor me tocar. Vou louvar o seu nome, porque eu sinto o Senhor me tocar. Amém, glória a Deus. Antes de irmos para o nosso último louvor, eu gostaria de chamar as crianças para o nosso culto infantil. Calma que a gente vai te esperar, pode ficar tranquilo. Oremos. Grandioso Deus, eterno Pai, graças te damos, ó Pai, por estarmos na tua casa, ó Deus, mais esta vez, ó Pai, mais esta noite, para louvar e agradecer teu santo e maravilhoso nome, meu Deus. Abençoe agora, ó Pai, essas crianças que estão aqui, ó Pai, para poder aprender mais da tua palavra com as tias, ó Pai, estarão ali também na sala, Senhor Deus, aprendendo mais de ti. Muito obrigado por cada criança que se encontra aqui, ó Pai. Ao término, Senhor Deus, tu possa estar conduzindo cada um de nós, as crianças também, com seus pais, aos lares de cada um deles, ó Pai, guardado por Deus e por ti. Muito obrigada por tudo, te agradecemos em nome de Jesus, amém. Nesse cântico nós vamos pedir para que o Senhor cresça em nossas vidas e que possamos nos diminuir a cada dia mais. Te convido nessa noite a se render aos pés do Senhor
e pedir para que Ele tome conta de todo o seu ser, da sua mente, do seu coração, que Ele te dirija pelos lugares que você precisa estar, que Ele te dê sabedoria. Então que possamos depositar a nossa vida nesse momento no altar do Senhor, porque é tudo o que importa. Vamos louvar. Menos de mim. Apareça, eu me constranja com a sua glória e todo seu amor, infinita humildade, servos de todos os irmãos. Mais de ti, Senhor. Mais de ti. Menos de mim e menos de mim e menos de mim e menos de mim. Que Ele cresça, que eu diminua, que Ele apareça, que eu me constranja com a sua glória e todo o seu amor, infinita humildade, servos de todo. Que Ele cresça, que Ele cresça, que eu diminua, que Ele apareça, que eu me constranja com a sua glória e todo o seu amor, infinita humildade, servos de todos os irmãos. Amém. Nós te adoramos, Senhor, e te engrandecemos, Senhor, porque Tu és um Deus maravilhoso. Tu és um Deus que supra as nossas necessidades. E nós pedimos, Senhor, que o Senhor cada vez mais cresça em nossas vidas. Que o Senhor continue cada vez mais em nossas vidas. Porque nós precisamos de Ti, ó Pai. Não por um dia,
não por uma noite, não por uma hora, mas todos os dias de nossas vidas, ó Pai. Senhor, nós estamos aqui para te adorar, para te cultuar e para te agradecer por tantos benefícios que o Senhor tem feito nas nossas vidas. Por tantas bênçãos que o Senhor tem derramado em nossas vidas. Obrigada, Senhor. Continue cuidando de nós, ó Pai. Continue, Senhor, em nossas vidas. E não deixe, ó Pai, que nada nos atrapalhe a viver essa grande bênção que é estar na sua presença, ó Pai. Obrigada, Senhor, por estar aqui com os meus irmãos para te adorar. Senhor, eu coloco a minha vida no seu altar, para que o Senhor possa me usar da melhor forma que o Senhor queres. Que em todo lugar que eu for, eu possa estar exalando o seu perfume, e que as pessoas possam ver o Senhor, não a Jéssica, mas o Senhor que faz com que a Jéssica seja uma pessoa feliz. Em meio a tantas dificuldades, mas o Senhor tem me ajudado. É isso que eu te peço, Pai. Coloco nas suas mãos tudo, esse culto, que seja para a honra e para a glória do seu santo nome. Em nome de Jesus. Amém. Os irmãos podem se assentar. Boa noite, queridos. Que a graça e a paz de Jesus estejam em nossos corações. Coisa boa poder receber vocês aqui nesta casa, para juntos louvarmos e bendizermos o nome do nosso Senhor. Eu estou vendo que nós temos alguns visitantes, né? Se você é visitante, é só fazer um acenozinho com a mão para que a gente possa identificar. Isso, lá atrás tem uma senhora, mais alguém está aqui nos visitando. Eu estou vendo mais alguns rostinhos, né? Isso, lá atrás, seja muito bem-vinda, a mamãe do Jean. Mais alguém? Queridos, eu quero aqui, né, em nome da igreja, né, dizer a vocês o quanto vocês são importantes para nós, e recebê-los aqui traz muita alegria ao nosso coração, ok? Então você, papai e mamãe, que tem o seu filho lá no nosso Ministério Infantil, se você ainda não conhece, ao término do nosso culto aqui, você pode conhecer o espaço em que o seu filho tem recebido da parte do Senhor o ensinamento desta palavra junto às monitoras, tá certo? Então você tem aí por oportunidade conhecer o nosso espaço, né, o nosso espaço Kids, né, o nosso espaço infantil que fica ali no segundo andar, tá certo? Então você pode conhecer para que você possa aí cultuar de uma forma muito tranquila, porque os teus filhos estão sendo muito bem cuidados, tá certo? Se você tiver desejo de conhecer após o culto o espaço infantil, fique à vontade, como toda a igreja, caso assim preferir, tá certo? Mas eu quero de antemão agradecer a presença de vocês e convidá-los para que possam retornar outras vezes mais, sempre que possível for. Amém, queridos? Queridos, nós acabamos de cantar que Ele cresça e eu diminua, que Ele apareça, que eu me constranja com a sua glória, né? Então, quando nós chegamos diante do Senhor com esse grande desafio à nossa frente, nós precisamos rever algumas coisas. Porque para Ele crescer, nós temos que diminuir. Não tem como o Senhor, né, dividir a glória dEle com a gente, dividir a honra que só Ele é merecedor com a gente, não. Né? Toda honra e toda glória só o nosso Deus merece, tá ok? Então, nós, para vivermos isso, é necessário diminuir.
nos constranger diante desse tão grande amor. Queridos, eu quero colocar todos nós, como somos, em pé de igualdade. Todos nós, aos olhos de Deus, somos iguais. Todos nós, aos olhos do Senhor, temos as mesmas necessidades. Daqui a pouco mais vai chegar aí o Enem. Quem é que pode fazer o Enem? Todos. Paga lá a sua taxa e faz o Enem, ok? Todos conseguem ter uma boa colocação? Que ele cresça e eu diminua, ok? Se eu estou diante de um grande desafio, eu preciso me empenhar, eu preciso me doar, eu preciso fazer a minha parte para que eu possa ser bem colocado. A gente ouve muito, né? As pessoas que vão viver aí algumas colocações, algumas buscas de uma formação ou outra, sempre diz o seguinte, né? Poxa, mas são tão poucas vagas, são uma vaga só, são 2 vagas. Mas a pessoa só precisa de uma, não precisa de 2 vagas. Não é isso, Priscila? Só precisa de uma vaga. Então você está em busca dessa uma vaga, como todos os demais. Vai vencer aquele que se empenhar mais, vai vencer aquele que se dedicar mais, vai vencer aquele que verdadeiramente conferir ao Senhor o êxito da tua conquista, da tua busca. Não tem como ser diferente. Ele só cresce na vida daqueles que diminuem na presença dEle. Não adianta chegarmos diante do Senhor com toda a nossa arrogância, com toda a nossa empáfia, não. Nós precisamos chegar diante do Senhor humildemente, para que Ele possa crescer, para que Ele possa aparecer, para que Ele possa ser glorificado. Queridos, a oportunidade vem para todos nós. Todos nós recebemos da parte do Senhor as oportunidades de termos vitórias em tudo que nós fazemos, êxito em tudo que nós fazemos, mas depende de cada um como tem buscado e como tem confiado. Eu quero comentar um pouco de uma passagem que os irmãos conhecem muito bem, de um tio e um sobrinho. Um tio e um sobrinho, o tio chamado Abraão, e o sobrinho, o tio chamado Abraão e o sobrinho chamado Ló. Ambos, queridos, estavam juntos. Ambos receberam da parte do Senhor muitas riquezas, muitas posses, mas existiu um diferencial na vida dos dois. Todos nós, queridos, estamos sujeitos a receber a bênção do Senhor, mas de que maneira nós temos recebido? De que maneira nós temos vivido? De que maneira nós temos nos apresentado ao Senhor? Até onde o Senhor tem sido importante na nossa conquista, no nosso avançar, na nossa vitória? Até onde Ele tem sido importante? E nós vamos ver aqui, queridos, diante do que nós vamos ler aqui, que houve uma pequena diferença que mudou toda a história. Mudou toda a história. E nesta passagem a gente percebe que o amor, a misericórdia de Deus foi tamanha na vida de ambos, que ambos enriqueceram. Enriqueceram. Tiveram muitas posses, muitos gados, muitas coisas maravilhosas. Mas houve um diferencial que nós queremos ressaltar nesta noite, para que a gente possa entender que hoje nós estamos sendo vitoriosos naquilo que nós estamos fazendo. Nós estamos recebendo vitória naquilo que nós estamos fazendo, mas esta vitória, esta conquista durará quanto tempo? Quanto tempo? O que vai definir o tempo que vai durar a nossa conquista, a nossa vitória, as bênçãos de Deus na nossa vida, é verdadeiramente executando uma ação muito simplória que Abraão executou na sua vida. Eu quero convidar os meus amados irmãos para que abram as suas Bíblias em Gênesis capítulo 13, do versículo 1 até o 18º. São 18 versículos que vai nos remeter a pensar um pouco no diferencial daquele que tem uma promessa da parte de Deus, daquele que nutre em seu coração uma esperança no mover de Deus, daqueles que reconhecem que o Senhor precisa crescer e eles diminuírem. Nós vamos ver a partir desta leitura, queridos, o diferencial na vida de todos nós.
E nós precisamos avaliar como nós temos encarado as nossas conquistas, as realizações dos nossos sonhos, como temos sido como funcionário de uma empresa, como temos sido no âmbito da nossa casa, seja como pai ou mãe ou filho, não importa, mas como nós temos vivido com esta primazia, com esta maravilha, com esta bênção da parte do Senhor. Até onde isso tem sido importante para nós, até onde nós temos conferido tudo isso no altar do Senhor. Vivemos ainda pouco mais o chá de bebê da Lara. Queridos, acredito eu posso imaginar, né, o quanto o Gustavo e aquele estão ali, né, ansiosos. Isso é natural, não tem como não ficar ansiosos pela chegada da Lara. A vitória já foi conquistada, mas a Lara vai chegar ainda, né? E vai ser muito mais daquilo que vocês imaginam ou pensam, porque é uma dádiva da parte do Senhor. É por isso que esta palavra diz que os nossos filhos são herança do Senhor e o fruto do ventre, o galardão. Então são momentos, queridos, que nós precisamos viver intensamente, conferindo ao Senhor a nossa conquista, conferindo ao Senhor a nossa vitória, conferindo ao Senhor, querido, tudo aquilo que nós temos realizado. Não é por mérito nosso, é pela graça e a misericórdia do Senhor. E aqui a gente vai ver, através dessa leitura, algumas particularidades, para que a gente possa diferenciar ambos que foram abençoados, que foram enriquecidos, tiveram as bênçãos do Senhor, mas tiveram ações e atitudes diferentes. E nós precisamos entender quais têm sido as nossas atitudes diante de tantas maravilhas que o Senhor tem nos permitido viver diante, né, daquilo que o Senhor espera de nós. Vamos então à leitura de Gênesis capítulo 13, do versículo 1 até o 18º, 18 versículos para a nossa reflexão nesta noite. Que diz assim a palavra do Senhor. Perdão, caiu no goto. Isso acontece com todo mundo, tá, gente? Não é privilégio só meu, não. Às vezes eu me engajo até com a saliva. Quem já se engajou com a saliva aqui? É terrível, você não tem como controlar, né? Parece que está se afogando com a própria saliva, né? Você imagina uma golada de água, né? Vamos então à leitura da palavra do Senhor. Abraão subiu do Egito para Neguebe com a sua mulher e com tudo que possuía, e Ló foi com ele. Abraão tinha enriquecido muito, tanto em gado como em prata e ouro. Ele partiu do Neguebe em direção a Betel, indo de um lugar a outro, até que chegou ao lugar entre Betel e Ai, onde já havia armado a sua tenda, e onde pela primeira vez tinha construído um altar. Ali Abraão invocou o nome do Senhor. Ló, que o acompanhava Abraão, também possuía rebanho de ovelhas, gados e tendas. Ambos não podiam habitar juntos, porque possuíam tantos bens que a terra não podia suportá-los. Olha que coisa interessante. Por isso, surgiu uma desavença entre os pastores dos rebanhos de Abraão e os de Ló. Nesta época, os cananeus e os fariseus habitavam aquela terra. Então Abraão disse a Ló: não haja contenda entre mim e você, e entre os seus pastores e os meus, afinal, somos parentes próximos. Olha o cuidado. Não está a terra toda diante de você? Vamos separar-nos. Se você for para a esquerda, eu irei para a direita. Se for para a direita, eu irei para a esquerda. Olha, uma ação e uma atitude de um pacificador. Então Ló ergueu os olhos e viu que toda a planície do Jordão, em direção a Zoar, era bem irrigada, como o jardim do Senhor, como a terra do Egito.
era assim antes de o Senhor destruir Sodoma e Gomorra. Ló escolheu toda a planície do Jordão para si e partiu na direção leste. Assim os dois se separaram. Abraão morou na terra de Canaã, mas Ló morou entre as cidades da planície, mudando os seus acampamentos para próximo de Sodoma. Ora, os habitantes de Sodoma eram perversos e extremamente pecadores contra o Senhor. O Senhor disse a Abraão, depois que Ló se separou dele: daí onde você está, levanta os olhos para o norte, para o sul, para o leste e para o oeste. Toda a terra que você está vendo, darei a você e a sua descendência para sempre. Tornarei a sua descendência como o pó da terra. Se alguém pudesse contar o pó da terra, também poderia contar a sua descendência. Vá, percorra esta terra de alto a baixo, de um lado ao outro, porque eu a darei a você. Então Abraão mudou o seu acampamento e morou próximo aos carvalhos de Moré e Hebrom, onde construiu um altar dedicado ao Senhor. Queridos, ambos com muitas riquezas, ambos com muitas possibilidades, ambos sendo abençoados tremendamente pelo Senhor. Mas a primeira coisa que eu gostaria de ressaltar aos olhos dos irmãos, para a nossa interpretação nesta noite: Abraão tinha uma promessa de Deus. Ele tinha uma promessa. E quando Deus faz uma promessa para nós, querido, cabe a nós obedecer, acatar e nutrir no nosso coração a esperança que esta promessa vai acontecer. Você tem uma promessa da parte de Deus diante de todas as suas conquistas? Você tem uma promessa específica da parte de Deus naquilo que você está desenvolvendo para que Ele seja glorificado por intermédio disso? A promessa de Deus é a primeira coisa que faz a diferença na vida daqueles que confiam e esperam no Senhor. Abraão, ele tinha uma promessa. E por intermédio de Abraão, o seu sobrinho Ló enriqueceu, olhando como ele fazia, observando as suas ações, observando o seu comprometimento, observando a sua obediência, observando tudo. Por que Ló só extraiu do ensinamento de Abraão a possibilidade de enriquecer? Por que ele não extraiu de Abraão a obediência em buscar uma promessa da parte de Deus? Por que ele deixou, neste momento, de valorizar o seu tio, que o levou à vitória? E foi o seu tio que percebeu, e como um pacificador, falou assim: olha, o mais importante para mim é que a gente fique em paz. O mais importante para mim é que a gente desfrute de uma comunhão. O mais importante para mim, Ló, é que você esteja bem comigo, os seus pastores desenvolvendo as suas atribuições e os meus de igual forma, para que não haja nenhum atrito. Isso é sabedoria. E Abraão olha para Ló e fala assim: olha só, vamos fazer o seguinte, do jeito que está não tem como ficar. Você escolhe para onde você quer ir. Se você for para a direita, eu vou para a esquerda. Se você for para a esquerda, eu vou para a direita. Qual era o papel de Ló? Ele deveria olhar para o seu tio e falar assim: não, a prioridade é do Senhor. A prioridade de escolha é do Senhor. Mas para aqueles que têm uma promessa da parte de Deus, não importa para onde ele vai. Aonde ele colocar a planta dos seus pés, esse lugar será abençoado. Isso é o diferencial de quem tem uma promessa. E aí Ló não se apercebeu disso.
Ele olhou e falou assim: eu vou aproveitar esta deixa que o meu tio está dando e vou escolher a melhor terra. A terra mais irrigada, a terra mais promissora, a terra comparada a um jardim do Senhor. Ele nem esperou, ele nem pensou em franquear essa oportunidade ao seu tio. Mas o seu tio tinha uma promessa de Deus. Queridos, quando se tem uma promessa da parte de Deus, nós não tememos aonde o Senhor vai nos colocar. Nós não tememos. E isso é de suma importância. Então, Ló, com a sua visão humana, diferente de Abraão, porque a decisão que Ló tomou foi baseada na sua aparência, nos seus olhos, e ele não a percebeu, não percebeu que a cidade que ele estava buscando eram de pessoas terríveis, pessoas cruéis. Ele só pensou no bem, não pensou no mal que poderia viver. E ele parte para esta cidade, sem uma promessa, sem a sabedoria necessária de condução, de mudança, de transformação daqueles corações endurecidos. E ele deixa de ganhar um 10 quando ele começa a montar as suas tendas, esquecendo de que o Senhor precisaria ser glorificado por tudo que ele conquistou. Ele se atentou somente para as construções, porque era de onde vinham os seus recursos. Ele não se atentou para a necessidade de parar e montar um altar de adoração ao Deus Todo-Poderoso. Diferente de Abraão. Enquanto Abraão foi baseado, a decisão de Abraão foi baseada na confiança da promessa divina. Abraão sabia que esta terra para onde ele estava indo seria uma terra bem fértil, bem promissora, onde ele poderia nutrir e conduzir toda a sua riqueza, todos os seus gados. Ele não tinha essa preocupação, porque quando ele possuiu a terra, a priori dele era: precisamos de tenda, mas o Senhor precisa de um altar para ser glorificado. Ele monta um altar, constrói um altar, para que o Deus da sua salvação fosse glorificado. Queridos, aonde o Senhor está, não tem como dar ruim. E não demorou muito para Ló perceber que a sua escolha foi somente pela emoção, pela limitação do seu olhar, pelo egoísmo do seu coração. Ele não atentou para aquela cidade e para buscar uma promessa da parte de Deus. E o Senhor a destruiu aquela cidade. E mais para frente nós vamos perceber o quanto Ló sofreu naquela cidade. Por consequentemente, Abraão prosperou. E aí vem Ló, que acompanhava Abraão, também possuía rebanhos e tendas e não podia morar juntos na mesma região. Verso 5, porque eles possuíam muitos bens na terra e não podia a terra mais suportar todos os bens que eles possuíam. Por isso surgiu uma desavença entre os pastores de Abraão e de Ló. Nesta época os cananeus e os fariseus habitavam naquela terra. Então Abraão disse a Ló: não haja desavença entre mim e você, que nós não sejamos uma família desestruturada. Eu não quero estar criando uma inimizade contigo. Eu preciso perceber e saber que você tem tido êxito naquilo que você está fazendo. Mas olhe para o Senhor, confira ao Senhor toda a sua conquista, porque senão você vai perder. Quantas vezes nós nos asseguramos e achamos estar tão seguros naquilo que conquistamos, queridos, e esquecemos do Senhor. Hoje pela manhã nós comentamos sobre isso. E quantas vezes aquilo que conquistamos tem sido um empecilho para servirmos ao Senhor, para estarmos na casa do Senhor. E quando o Senhor perceber que aquelas coisas estão sendo um empecilho para nós, Ele vai tirar. Porque o mais importante não são as coisas, são as pessoas para o Senhor. Nós somos muito mais valiosos para o Senhor
do que os bens que nós acumulamos. E a gente fica colocando o nosso coração naquilo que os nossos olhos vê como importante, como valioso. Mas o Senhor não vê como nós vemos, querido. Ele olha para nós e vê o grau de valor que cada um de nós temos para Ele. Não o que nós temos. Não o que nós temos. Então Abraão disse a Ló: não haja desavença entre mim e você, ou entre os seus pastores e os meus, afinal somos irmãos, somos parentes, somos da mesma família. Valores, queridos, valores familiares que precisam ser preservados. Uma coisa vem puxando a outra, desde quarta-feira que nós estamos falando sobre esses valores da família. Propósito o Senhor tem, mas eu não consigo. Mas Abraão, ele estava ali buscando preservar o vínculo familiar, o vínculo parentesco. Ele queria que Ló tivesse êxito em tudo que fizesse, mas não queria estar em desavença com seu sobrinho. Então Abraão disse a Ló: não haja desavença entre mim e você, entre os seus pastores e os meus, afinal somos irmãos. Aí está a terra inteira diante de você. Vamos separar-nos. Se você for para a esquerda, eu vou para a direita. Se você for para a direita, eu vou para a esquerda e continuaremos felizes. Porque eu preciso estar em paz com você. Valores, queridos, que têm se perdido. É aquela história: farinha pouco, o meu pirão primeiro. Tá bom para mim? O restante que deu o seu jeito para lá. Não foi para isso que o Senhor nos chamou. Eu preciso ficar constrangido com aqueles que não têm nada na mesa para comer. Eu preciso ficar comovido com aqueles que não têm o sustento necessário, tendo eu o meu sustento. E quantas vezes a nossa emoção é zero diante daqueles que estão necessitando alguma coisa. Aí está a terra inteira diante de você, Ló. Vamos nos separar. Se você for para a esquerda, eu vou para a direita. Se você for para a direita, eu vou para a esquerda. Olhou então Ló e viu todo o vale do Jordão, verso 10, todo ele bem irrigado até Zoar. Era como o jardim do Senhor, como a terra do Egito. Isto se deu antes do Senhor destruir Sodoma e Gomorra. Aonde estiver o teu tesouro, aí estará o teu coração. E Ló, queridos, padeceu na mão daquele povo, porque ele não tinha uma promessa da parte do Senhor. Ele não atentou para isso, ele não buscou isso. Como nós acabamos de cantar aqui, nós precisamos entender que nós não somos um adorador qualquer, que entoa cânticos de louvor ao Senhor. Nós somos adoradores por excelência. E se ainda não alcançamos esta excelência, precisamos buscar, precisamos nos empenhar, precisamos nos adequar àquilo que o Senhor tem requerido de cada um de nós. Não oferecermos sacrifícios que não tenham um pingo de valor ao Senhor, porque esse o Senhor não aceita. Ló, ele se deu mal, porque ele não atentou para o serviço do Senhor, para honrar o Senhor diante de todas as suas conquistas, achando que o mérito era dele, o crivo era dele, de escolher e escolher bem. Tudo o que temos, querido, tudo o que somos, é porque o Senhor tem concedido a nós, tem concedido a nós. Verso 11, Ló escolheu todo o vale do Jordão e partiu em direção ao leste. Assim os dois se separaram. Abraão ficou na terra de Canaã, mas Ló mudou o seu acampamento para o lugar próximo a Sodoma, entre as cidades do vale. Ora, os homens de Sodoma eram extremamente perversos e pecadores contra os habitantes da terra? Não, contra o Senhor.
com quem nós temos nos relacionados. Quem tem feito parte do nosso ciclo de amizade? Quem tem estado à mesa conosco? Quem tem caminhado conosco, querido? Precisamos saber, porque Ló caiu na mão de lobos, lobos ferozes, lobos terríveis, que não tinham valores, eram perversos de coração. Mas a partir do verso 14, é onde eu quero atentar para a manifestação do Senhor sobre a nossa vida. Nós somos os escolhidos do Senhor. Nós somos aqueles que o Senhor lançou promessas sobre a nossa vida. Você tem uma promessa de Deus, irmã Helena? Irmã Sheila, tem uma promessa da parte de Deus? E aí, Ricardo, também tem? Quem não tem uma promessa de Deus, queridos, precisa buscar esta promessa de Deus. Precisa se doar para que o Senhor possa lançar sobre ti uma promessa, um desafio. E o desafio inicial é que ele cresça na tua vida e você possa diminuir. Desçamos do pedestal que muitas das vezes o mundo nos coloca para não validar o poderio do Senhor na nossa vida. E quantas justificativas chegam até nós, querido, para não adorarmos ao Senhor, para não servirmos ao Senhor, para não buscarmos ser um adorador por excelência. Quantas coisas chegam até nós tentando nos desviar a nossa atenção. E quantas vezes nós temos nos deixado levar por essas questões, porque o mundo é vil, querido. O mundo é terrível, o mundo é perverso, o mundo jaz no maligno, o mundo tem prazer no pecado, o mundo tem prazer em contrariar o coração do Senhor, o mundo tem prazer em negligenciar o propósito de Deus e os projetos de Deus. O mundo tem prazer nisso, mas nós temos uma promessa da parte de Deus. E o próprio Deus, diante da atitude de Abraão, ele lança sobre Abraão algo que estava notório no coração de Abraão, algo que Abraão tinha nutrido no seu coração como esperança. Eu não perco nada se eu estiver na presença do Senhor. Nada do que eu conquistei perde a validade ou a importância para mim, tendo eu o meu olhar fixo no Senhor. Ele valoriza quem eu sou, Ele valoriza o que eu tenho, porque o que eu sou e o que eu tenho é para a glória dEle. É para a glória dEle. Aí começa o verso 14, o Senhor desferindo sobre Abraão, sobre a atitude de Abraão, sobre a perseverança de Abraão, sobre a esperança de Abraão e sobre a obediência de Abraão. No verso 14, disse o Senhor a Abraão, depois que Ló separou-se dele: de onde você está, olhe para o norte, para o sul, para o leste, para o oeste, toda a terra que você está vendo, darei a você e a sua descendência para sempre. Numa ocasião eu falei sobre pessoas que são âncoras na nossa vida, só nos leva para o fundo do oceano. Enquanto a gente quer respirar na superfície, ele está puxando a gente para o fundo. São pessoas âncora. E com a ação, com a manifestação de Ló, ele estava sendo âncora na vida de Abraão. E o Senhor falou, depois que Ló o deixou, ele trouxe à memória de Abraão a promessa, o projeto lindo que ele tinha para Abraão. E disse para Abraão, olha, a partir de agora, você se desprendeu desta âncora, que nunca ficou satisfeito com a sua vitória, nunca se regozijou com o seu êxito, nunca se alegrou com o seu avançar, nunca foi uma possibilidade, foi alguém que possibilitou o seu amadurecimento espiritual. Agora que você se desprendeu desses, receba a minha promessa.
toda a terra que você está vendo darei a você e a sua descendência para sempre. Ou seja, não só você será abençoado, mas como toda a sua descendência. Os seus filhos, os filhos dos teus filhos, serão abençoados por sua obediência, pelo seu temor, pela sua busca, pelo seu compromisso para com o Senhor. Coisa linda, queridos, é servir ao Senhor verdadeiramente, mesmo com toda a nossa limitação e fragilidade que temos, mas servir ao Senhor com verdade e dizer: Senhor, olha, o bem, como Paulo, parafraseando a fala do Paulo, o bem que eu quero fazer, que eu anseio fazer, que eu tenho buscado fazer, eu não consigo, mas o mal que eu abomino, esse sim, eu tenho desenvolvido e tenho feito. É a fragilidade humana, é a limitação que nós humanos temos. Mas quando se tem uma promessa, o Senhor consegue identificar em nosso coração a verdade do que falamos, a verdade do que vivemos, a verdade do que desenvolvemos. E aos olhos do Senhor, querido, nada fica em oculto. Nada fica em oculto. Tudo vem à evidência. Tudo é transparente aos olhos do Senhor. Ele nos olha como um raio-x. Tomarei a sua descendência, verso 16, tornarei a sua descendência tão numerosa como o pó da terra. Se for possível contar o pó da terra, também será possível contar a sua descendência. Ou seja, querido, era coisa grandiosa demais. Eram bênçãos grandiosas demais. Qual tem sido a sua expectativa para a sua descendência? Para os seus filhos, para o filho dos teus filhos? Qual tem sido a sua expectativa diante do que você tem hoje apresentado ao Senhor? E hoje, querido, é o dia favorável. Hoje é o tempo favorável para que a gente possa começar a colocar o nosso coração naquilo que realmente importa para nós, que é o bem-estar nosso e da nossa família e de toda a nossa descendência, tornando tudo isso favorável para que todos reconheçam e sejam alcançados pelo entendimento de que só o Senhor é Deus. Só o Senhor é Deus. É difícil? Não, querido. É muito possível. Mas é necessário termos esse crivo na escolha, esse crivo na determinação. Qual o pai que sai de casa de manhã para trabalhar sem ter a certeza que vai trazer algo para o seu filho? Ele não sabe de onde vai tirar, mas ele não tem dúvida de que voltará com os seus molhos, com os seus resultados, porque ele está saindo debaixo da orientação do Senhor. Quantas vezes você saiu para entregar um currículo sem saber aonde bater, a quem entregar? E as coisas acontecem. Num filme que passou não tem muito tempo, eu esqueci o nome do filme, que o rapaz, ele estava desempregado, aquele negócio todo, ele saiu sem saber para onde ia, e de repente uma pessoa chamou pelo nome: Ravi! Lembra disso? Ravi! Ele: opa, alguém está me chamando. Ravieri, uma coisa assim, Ravieri. Alguém está me chamando, mas não era ele. Era um outro Ravieri que estava atrasado para pegar no serviço e desenvolver ali a sua função de marcenaria. E ele era marceneiro. Olha que coincidência, que Jesus prudência na vida desse elemento, desse ator, E de repente ele olha para a pessoa e fala assim: rapaz, você está atrasado, o que aconteceu? Vamos começar a trabalhar. Ele falou assim: você não trouxe ferramenta nenhuma? Ele: não era ele. Então você usa as minhas ferramentas. E no final do dia ele levou o mantimento para casa, para a sua casa, porque aprouve o Senhor abrir essa porta para ele. E o Senhor, ele abre porta onde não se tem. E quantas vezes nós saímos para buscar um recurso para trazer para a nossa casa? Quantas vezes, sem saber onde buscar, e o Senhor nos mostra um caminho, nos mostra uma solução, e a gente volta com alguma coisa para oferecer à nossa família.
Porque, segundo esta palavra, eu nunca vi um justo mendigar o pão e nem a sua descendência passar necessidade. Justificados pelo Senhor, justo aos olhos do Senhor. É isso que faz a diferença lá na ponta da linha, onde todos são abençoados, mas nem todos reconhecem, onde todos têm a sua garantia, mas colocam o seu coração naquilo que não tem importância. Mas não foi assim com Abraão, não foi assim. Verso 17, percorria esta terra de alto a baixo, de um lado a outro, porque eu darei a você. Então Abraão mudou o seu acampamento e passou a viver próximo aos carvalhos de Moré, em Hebrom, onde construiu um altar dedicado ao Senhor, um altar de adoração, um altar de louvor ao Senhor. É você criar oportunidade de glorificar a Deus pelo que Ele tem concedido a você. É você aproveitar as oportunidades que tem e testemunhar da grandeza do Senhor aonde você estiver. Existem crentes, queridos, servos 007, ninguém consegue identificar quem são, porque ficam receosos de ser anunciados, porque estão executando tantas ações errôneas que desagradam o coração do Senhor, que não consegue se identificar como servo do Senhor. Porque a primeira coisa que as pessoas que não servem ao Senhor tomam conhecimento que você é um servo do Senhor, e quando você erra, ele fala, você não pode fazer isso, você não diz ser crente? Como se o fazer certo fosse só para os crentes. O fazer certo era para toda criatura que tem sido abençoada pelo Senhor. E quem é que não tem sido abençoado pelo Senhor? Você tem ouvido na nossa região pessoas morrendo de fome? Morrendo porque não tem o que comer? A provisão chega, queridos, porque o Senhor não permite isso. Não permite isso. Passamos necessidade, sim. Existem famílias carentes na nossa região, sim, mas não há relatos de pessoas que tenham morrido de fome, porque o Senhor conta com cada um de nós. É um Natal solidário, é uma cesta solidária, é alguém que contacta com uma família e percebe que há uma necessidade e traz para a Igreja de Cristo. A Igreja de Cristo, como fiel que é, mantém sempre as prateleiras, a despensa abastecida, sempre tem alguma coisa, e a gente vai conduzindo, mesmo com todas as nossas limitações, administrando tudo isso, para que ninguém passe por tamanha necessidade de não ter o que comer. Não ter o que comer. Então, queridos, nós somos esses que o Senhor tem uma promessa sobre nós. Mas de onde nós estamos, não abra mão de adorar ao Senhor. Não abra mão de testemunhar desse Deus. Não se envergonha de dizer não para esse mundo e ser taxado como careta por não ceder à vontade desse mundo. Não abra mão, querido, de servir ao Senhor com verdade, de dizer, Senhor, olha, eu até quero, mas eu não consigo. Eu até quero, mas eu não vejo possibilidade. E quando nós falamos isso de uma forma verdadeira, nós atraímos a atenção de Jesus, e Jesus franquia a nós, lança sobre nós a possibilidade que precisamos para vencer estas nossas limitações, porque o desejo do nosso coração deve ser de glorificar ao Senhor. Eu não sei se você nesta noite, querido, está gozando de um conforto, de uma paz, de uma segurança monetária, não sei. Ou se você está passando por muitas restrições e não sabe o que você vai fazer daqui para frente. Eu não sei qual é a sua real situação, mas de uma coisa eu quero te assegurar: busque ao Senhor, aproveite essa oportunidade, abra o teu coração para Jesus, atraia a atenção de Jesus, volta-se para Ele neste momento e fala sem medo de errar, e sem constrangimento de ser criticado por aqueles que se dizem ser espertos e malandros.
que estão morrendo, estão sofrendo, estão sobrevivendo neste mundo sem uma realização sequer na sua vida. Então esses não são parâmetro para nós, esses não são exemplo para ninguém. Então, se hoje nós tivemos a oportunidade de acessar esta casa, é para que você entenda que você precisa de uma promessa do Senhor na tua vida. E a primeira promessa para nós que um dia nunca ouvimos falar de Cristo, e como a primeira oportunidade que temos, a primeira proposta que chega para nós é que, se nós confessarmos com a nossa boca que só Jesus Cristo é o Senhor, não só nós seremos salvos, mas como toda a nossa casa. Promessa de Deus. A promessa inicia no ato da sua conversão, do seu confessar, da sua vida na presença do Senhor, no altar do Senhor. Não importa o que você desenvolve, não importa o que você fez durante todo o dia, o que importa é que você está diante do Senhor nesta noite. E Ele só quer ouvir da sua boca: Senhor, tem misericórdia de mim, porque eu não sou feliz. Eu não tenho conseguido êxito em nada que eu faço. Tudo que eu faço não dá certo. Então eu parei de fazer. Eu estou aí como muitos estão, como uma cafifa voada. Desculpa a expressão, os irmãos sabem o que é uma cafifa voada? Ela não tem direção, ela não tem quem a conduz. Ela vai voando e sendo lançada para onde o vento está jogando ela, e ela não sabe aonde ela vai parar. Quantos têm vivido assim, quando na realidade o Senhor está querendo lhe manter no prumo, quer te conduzir, quer te orientar, quer te abençoar, quer suprir as suas necessidades, quer dizer: filho, não tema, porque eu estou contigo, não atemorize o teu coração, porque eu estou aqui para te ajudar. Eu te seguro com a destra da minha justiça, as minhas mãos poderosas vão estar te segurando. E nos momentos que você não conseguir dar um passo devido à sua fragilidade, eu te tomarei nos meus braços, te pegarei no colo e te conduzirei ao êxito e à sua vitória. É isso que Jesus quer fazer nesta noite. Só depende de cada um de nós. E quando eu falo isso, querido, eu falo para mim, falo para todos os irmãos. Não importa se você tem sido abençoado ou não. O que importa é se nós estamos franqueando isso ao Senhor. Se nós estamos, com isso tudo conquistado, glorificando ao Senhor. Porque se não tivermos, querido, nós iremos perder. O que ora é benefício para nós, lá na frente pode ser um malefício. Nada pode nos desviar da presença do Senhor. Nada pode nos desviar de viver testemunhando do Senhor. Nada pode nos levar a renunciar esse Deus que tudo fez por cada um de nós. Não sejamos nós definidos por esse mundo, querido, que nos oprime, que nos amassa, que pisa em nós, que nos impõe tantas coisas, sempre nos levando a entender e a perceber que nós não somos ninguém. Enquanto mais se conquista, enquanto mais se tem, menos satisfação temos. Esse é o mundo que tem nos oprimido. Há não tanto tempo atrás, uma pessoa que tinha um ensino fundamental, nossa, era beleza. O meu pai, com o ensino fundamental somente, fez o concurso para a Guarda Municipal de Niterói. Na época passou, ele se aposentou como Guarda Municipal de Niterói. Depois o primário também já não era o bastante, você precisava ter pelo menos o ensino médio. E você com o ensino médio, nossa, uma datilografia, toda a empresa te queria. E o mundo foi apertando, foi apertando. O ensino médio já não mais supriria a necessidade de ninguém. Agora tem que ter um curso superior.
Todo mundo fazendo curso superior. Conquistei, consegui, não tem emprego para você. Você precisa ter um... Hã? Não entendi. Sim, sim. Eu não estou nem entrando no mérito da inteligência artificial, não, tá? Eu estou só falando que você hoje faz uma faculdade e você é exigido depois da formação da faculdade de uma formação específica, de um doutorado, de alguma coisa, uma pós-graduação, e você faz tudo isso e acha que está abafando, daqui a pouco exigem mais de você, e você fica numa situação frenética, nunca tendo o que oferecer às exigências desse mundo. E agora vem a inteligência artificial. Eu fui artilheiro no Exército e eu comandava para a execução de um canhão, um único canhão. Eu tinha 14 homens sobre o meu comando. Era artilharia de costa. 14 homens para municiar aquele canhão era algo arcaico demais. Eu precisava dos 14 homens em movimento. Investiram não mais na artilharia de costa, investiram na artilharia antiaérea, porque enquanto eu estava com aqueles 14 homens ali montando aquele canhão, gigantesco, lá no mar de Macaé, para o exercício, enquanto eu estava montando ali, um outro elemento, 2 elementos no computador com um canhão antiaéreo atingia a gente sem a gente saber onde eles estavam. Eles poderiam ficar atrás de uma montanha e de lá lançar a sua munição e exterminava toda aquela guarnição de 15 homens comigo. Aí o que aconteceu? A artilharia de costa ficou obsoleta, só museu, não tem mais, agora é só antiaérea. A antiaérea já não tem mais nada, acabou também, porque agora é tudo no computador. Instala lá e não precisa de ninguém monitorando, você no computador, você desenvolve toda a sua ação. Então, queridos, o que eu quero dizer com isso, querido? Se nós, pelo que somos, pelo que temos, não formos valorizados pelo Senhor, esse mundo não irá nos valorizar. Não se engane, porque esse mundo é enganoso, mas o Senhor é glorioso. Ele nos enaltece, Ele nos valoriza. E Ele tem uma promessa sobre a minha e a sua vida. O que faremos nós com esta promessa? O que faremos nós com esta promessa? Eu gostaria que você abaixasse sua cabeça, por gentileza, e orasse ao Senhor. Pensasse em alguém que neste momento não tem priorizado servir ao Senhor, franquear ao Senhor êxito por tudo que tem você conquistado, ou a pessoa com quem você vai agora pensar e relembrar. Mas eu quero pedir que você faça isso. Ore por alguém, pense em alguém. E se você estiver vivendo essas questões, não conseguindo ser satisfeito naquilo que você está fazendo, pelas exigências e a opressão desse mundo, pare e pense na promessa que Deus tem sobre a sua vida. E faça deste momento um momento de reflexão, um momento de contrição, um momento de ajuste, um momento de valorização. Enquanto muitos querem montar tendas, buscar sobre tesouros, sobre heranças, sobre riquezas corruptíveis, nós buscaremos as riquezas incorruptíveis, a coroa incorruptível, o estado incorruptível. Nós nutriremos essa esperança dentro do nosso coração, que o Senhor Ele tem o melhor para aqueles que o buscam, para aqueles que o confiam nele, para aqueles que se deleitam na presença dEle. O Senhor tem o melhor. Por que nos contentarmos com aquilo que não tem tanta importância assim? Que ora temos e daqui a pouco mais poderemos não ter.
Por que nós estamos sendo tão atraídos por aquilo que tem reluzido, que não é ouro, não tem importância, é um metal sem valor? Mas o Senhor quer que você coloque o seu coração naquilo que é importante. E o que é importante para nós neste tempo é confiar no Senhor, é entregar os nossos sonhos, é entregar os nossos empreendimentos, é entregar os nossos desafios no altar do Senhor e pedir: Senhor, cuide de mim, não deixe que a minha emoção me leve a contrariar a sua vontade para a minha vida, não deixe que as minhas escolhas equivocadas me afastem do Senhor, não permita que esse mundo me confunda, não permita que os valores perdidos deste mundo venham ofuscar os valores que eu tenho da parte do Senhor, não permita, porque eu sou vulnerável, eu sou errante, eu sou pecador e eu vivo num mundo que jaz no maligno e eu dependo da intervenção do Senhor sobre a minha vida. Então não permita, Senhor, que o mal me trague, não permita que as más intenções me paralise, mas fortaleça a minha fé, para que os meus olhos não estejam fitados nas circunstâncias, mas fitado no Senhor, porque é do Senhor que virá o suprimento necessário para a minha vida, virá o socorro que eu preciso para fazer a diferença neste mundo. Eu não quero herança, eu não preciso de herança desde que o Senhor esteja inserido nela, porque o Senhor é o que é importante para mim. Porque mesmo com pouco, o Senhor traz regozijo ao coração. Mesmo com as limitações, o Senhor traz contentamento à nossa trajetória. Então não importa o montante do que se tem, mas o valor do que se conquista na presença do Senhor, e franqueando a Ele todas as coisas, toda a honra, toda a glória. Façamos como Abraão. Sou rico, tenho muitas tendas, tenho promessas, tenho isso, tenho aquilo, mas eu não abrirei mão de montar um altar para adoração do meu Deus, porque é isso que é o mais importante para mim. Não importa se eu tenho um trabalho assegurado, não importa se eu sou um funcionário público, não importa se eu tenho muitos bens, não importa se eu tenho uma função indispensável na sociedade, não importa. O que importa é que eu sou aquele que espero no Senhor todas as coisas. O que importa para mim é que eu sou aquele que o Senhor tem lançado a sua boa mão para me conduzir de forma segura por onde quer que eu andar. É isso, queridos, é sobre isso que esta palavra quer nos orientar e quer nos encorajar a viver aquilo que realmente é importante para nós. Porque se o Senhor não agir em nosso favor, queridos, nada irá suprir a nossa necessidade. Haja vista tudo isso que tem sido apresentado aí pela mídia, tantas pessoas com muitos, mas são miseráveis, porque não têm alegria, não têm dignidade, não têm caráter, não têm uma vida voltada a glorificar o Senhor. De que vale ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma, diz esta palavra. O mundo inteiro não tem um pingo de valor se perdermos a nossa alma, se naquele grande dia, quando o Senhor irá nos julgar, Ele disser para nós: olha, malditos, apartai-vos de mim, porque eu não vos conheço. E o que faremos com toda a riqueza, com todas as conquistas? Se o céu foi fechado para nós, o que nos importa, querido, é irmos para os céus, é irmos nos encontrar com o Senhor. E para que isso seja uma realidade na nossa vida, adore ao Senhor, receba ao Senhor no teu coração, confira a Ele toda a sua vida, porque Ele fará do pouco o necessário para que você seja muito feliz e realizado, e tenha paz na tua casa, junto à sua família, porque Jesus é que faz o efetuar, além daquilo que pedimos ou pensamos. Se você nesta noite compreendeu perfeitamente a sua situação,
e quer dar uma oportunidade a você mesmo de ter a sua vida transformada pelo Senhor, eu gostaria de desafiar você, para que você pudesse, de uma vez por todas, dizer: Senhor, eu te aceito do meu coração. Eu sei que o Senhor é o meu Salvador e a partir de hoje eu quero viver uma nova história com o Senhor, sem receios, sem medo dos julgamentos alheios, porque o Senhor me bastará. Se você quer fazer isso nesta noite, eu te convido a levantar uma de suas mãos, dizendo: hoje eu te aceito, Jesus. Muda a minha história, mude os meus sonhos, acrescenta em mim a tua vontade, porque eu sei que vivendo a tua vontade, o que eu viver, o que eu fazer, terá a sua aprovação, porque serei orientado, direcionado pelo teu Espírito Santo. Se você quer fazer isso nesta noite, é só levantar uma de suas mãos que nós vamos estar orando por você. Alguém? Alguém nesta noite que ainda não fez, quer fazer? Aproveite essa oportunidade, venha somar a esta família, venha estar conosco, venha entrar nesse processo de aperfeiçoamento, venha para cá, queridos, largue esse mundo, porque esse mundo só nos faz sofrer, esse mundo só nos faz pensar em desistir dos nossos sonhos. Esse mundo só coloca para nós impossibilidade, obstáculos, circunstâncias difíceis. Vamos viver neste mundo, mas com um propósito, com uma promessa da parte de Deus. Esse é o desafio. E se você quer viver a partir de então com um propósito, com uma promessa de Deus sobre a sua vida, levante a sua mão e confesse a Jesus Cristo: eu te aceito como meu Senhor, como meu Salvador. A partir de hoje eu quero uma vida transformada pelo Senhor. Se você quer fazer isso, querido, é muito simples. Faça isso. E você verá o quanto o Senhor é bom. Alguém, nesta noite? Eu não vou insistir muito. Não vou insistir muito, porque nós entendemos que é o Senhor que escolhe aqueles que vão sendo salvos. É Ele que nos escolhe para compor o seu reino. É Ele que escolhe aqueles que Ele vê a possibilidade de ornar, de abençoar, de tornar uma pessoa diferenciada. Não que Ele deixará de suprir as necessidades de todo mundo, muito pelo contrário, continuará suprindo as necessidades, mas Ele quer um relacionamento mais direto com aqueles que Ele quer e tem escolhido. Que você possa dizer em alta e bom som: Senhor, escolhe a mim. Aqui, Senhor, eu estou aqui, me alcance, me escolhe. É igual um jogador que está lá no banco de reservas, doido para entrar em campo, e está lá no campo, lá no banco de reserva, pedindo: poxa vida, quando o treinador olha para o banco de reserva, eles ficam como que, com aquela expectativa: escolhe a mim, para que eu entre em campo e possa mostrar que eu me preparei para tanto. É assim, querido, o treinador precisa escolher, todos estão preparados, mas o treinador precisa escolher. Então que o Senhor possa olhar para você nesta noite e te escolher. Hoje te farei uma nova criatura e vou inserir você neste grande ministério, nesta grande obra, neste grande empreendimento que é a propagação, que é o anunciar do meu Evangelho, para que outras vidas tenham a mesma oportunidade que você está tendo nesta noite, aqui neste lugar. Seja um canal de bênção na vida de alguém, querido. Seja um canal de bênção na vida de alguém. Deixe o Senhor te usar, para que você possa fazer a diferença. Nós vamos orar, vamos pedir pela sua vida. Eu gostaria de convidar o Ministério de Louvor para que estivesse aqui à frente, nos despedindo com mais um cântico, como pós-lúdio. Enquanto eles se posicionam, você ainda tem a oportunidade de vir aqui à frente. Enquanto eles estiverem cantando, de igual forma, nós estaremos aqui à frente, aguardando a sua vinda, para que você tenha a sua história mudada, para que você coloque o seu coração naquilo que realmente é importante, é valioso. Adore o Senhor, sirva ao Senhor, coloque o seu coração no altar do Senhor e diga: Senhor, use a minha vida como um instrumento nas tuas mãos, para que outras vidas sejam, de igual forma,
abençoada e que eu seja esse canal de bênção para que outros sejam alcançados pelo Senhor. Nós vamos orar. Eu gostaria de convidar para que você se coloque de pé nesse momento. Nós vamos orar, nós vamos estar assim impetrando a bênção, para que a gente possa deixar esse lugar com muita alegria, ok? Temos aí no próximo sábado a nossa Tarde Alegre, o Ministério Infantil, tá certo? Está aí com a Tarde Alegre a todo vapor. Se você tem um filho, um neto, um vizinho, uma criança, um junior, traga para cá, para que eles também aprendam a amar a Jesus, para que eles também aprendam a ser valorizados por Jesus aqui neste lugar. Traga eles no próximo sábado, a partir das 14 horas, para que eles possam estar junto conosco, vibrando na presença do Senhor. Mais alguma coisa? Acredito não, só tem um almoço que será no dia 15 de março, é um almoço também no Ministério Infantil, tá certo? 15 de março, está ali, tá? Então se programe para que você possa abençoar o ministério. Você vê que o preçozinho é bem tranquilo, tá certo? E é uma comida de qualidade, uma quantidade favorável, tá certo? Então venha abençoar, porque você adquirindo um ticket no valor de R$16, você vai estar abençoando o Ministério Infantil desta igreja, para que esta possa viver uma EBF daqui a um tempo mais vibrante, abençoadora, onde alcançaremos muitas crianças na nossa comunidade, porque esse é o nosso objetivo, é levar o amor de Jesus ao coração dessas crianças. Então venha somar conosco, venha estar junto conosco, para avançarmos certos da nossa vitória em Cristo Jesus. Quem sai junto, chega junto, e o nosso desejo é que todos tenham a intenção e o desejo de alcançar os seus objetivos. Ok. Semana que vem nós temos a Ceia do Senhor no primeiro domingo, ok? Na parte da manhã, tá? Então se programa aí para estar conosco celebrando a morte e ressurreição de Jesus Cristo e vivendo aquele momento de comunhão e compartilhamento da graça e da misericórdia do Senhor, ok? Vamos orar, vamos agradecer ao Senhor. Bondoso e amado Deus, mais uma vez nós queremos enaltecer ao Senhor, porque em todo o tempo que aqui estivemos sentimos a Tua presença, porque fora o Senhor que nos convidou para estar aqui, foi o Senhor que marcou esse encontro conosco, e que cada um de nós, ó Deus, possamos sair desta casa de oração, certos de que fomos palestrados pelo Teu Espírito Santo, e certos de que o Senhor fará em nós e por nós coisas grandiosas. E esta semana que ora inicia, por certo, ó Deus, será uma semana de grandes desafios, mas também de grandes vitórias, porque o Senhor estará nos conduzindo. Pai, tenha misericórdia de nós, não nos deixe acovardar diante das grandes lutas que enfrentaremos nesta semana, mas que a coragem que vem do alto possa nos levar a nos tornando, ó Deus, com intrepidez na propagação do Evangelho de Jesus Cristo, sem temer o que nos possa fazer o homem, mas crendo no Deus que nós servimos. Nos leve em paz para os nossos lares, guardados e protegidos pelo Senhor. Abençoe cada visitante nesta noite, cada irmão que se dispôs a estar na Tua casa com alegria, apresentando a sua gratidão, a sua adoração, o seu louvor, o seu coração grato por todos os benefícios que o Senhor concedeu a nós nesta semana que passou. Pai, muito obrigado, que o Senhor continue sendo, ó Deus, aquele que tem total autonomia sobre as nossas vidas, para que as nossas decisões sejam pautadas em viver e fazer a Tua vontade, que é boa, perfeita e agradável. Pai, receba a nossa gratidão, é o que nós Te pedimos, é o que nós Te agradecemos, e assim o fazemos, no precioso nome de Jesus, o Teu Filho, nosso Senhor e Salvador. Amém. Que o amor de Deus, nosso Pai, a graça salvadora do Teu Filho Jesus, nosso Senhor e Salvador, e as doces e inefáveis consolações do Espírito Santo do Senhor, seja com todo o Teu povo espalhado pela face da terra, não só hoje, mas para todo sempre. Amém. Que Deus a todos abençoe em nome de Jesus e que tenhamos uma semana abençoada na presença do Senhor. Louve ao Senhor e após o louvor, ore silenciosamente e deixe esse lugar com muita alegria em nome de Jesus.
que Ele apareça, que eu me constranja com a sua glória, com todo o seu amor, infinita humildade, servo de todos os irmãos. Meu Deus é maior que os meus problemas, eu não temerei. Com Jesus eu vou além, ainda que a figueira não floresça e não haja frutos na videira. Eu não temerei, não. Eu sei que vai além das nuvens, o sol não deixou de brilhar, só porque a terra escureceu. A minha vida está em Deus, eu sei que tudo posso em Deus, é Ele quem me fortalece. Eu vou seguir com fé, com meu Deus eu vou para a rocha mais alta que eu sei pra onde vou, como águia vou, nas alturas sou filho de Deus. Deus sabe tudo que eu preciso pra sentir a paz dentro do meu coração. Ainda que a lua adormeça e não haja brilho nas estrelas, eu não temerei, não. Eu sei que vai além das nuvens, o sol não deixou de brilhar, só porque a terra escureceu. A minha vida está em Deus, eu sei que tudo posso em Deus, é Ele quem me fortalece.